Vamos lá? Pessoal, então nós estamos estudando sobre os 5 pontos do calvinismo e hoje o objetivo é de nós falarmos sobre o quarto dos pontos. O quarto dos pontos. Nós já falamos que a queda ela foi terrível ao ponto de deixar o homem completamente depravado, certo? Então nós falamos que o primeiro ponto era a depravação total, ou seja, o homem é completamente mau, certo? Completamente mau. Depois nós falamos que, apesar dessa queda, o homem, desde toda a eternidade, Deus, desde toda a eternidade, já havia escolhido aqueles que fariam parte da sua santa família, não é? A gente viu um pouquinho disso daí. Depois nós vimos que Jesus veio a esse mundo, incumbido pelo Pai, com a missão de salvar aqueles que o Pai havia escolhido na eternidade. Então, ele não salva a todos, né? Ele não derrama o seu sangue por todos, senão todos seriam salvos, mas ele derrama o seu sangue pelos eleitos. E aí, eu quero perguntar para vocês, aliás, vamos orar, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pela tua bondade, tua misericórdia, que é derramada sobre a nossa vida. Te glorificamos porque tu és o nosso Deus e temos, Pai, a alegria de saber que somos teu povo, amados pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo. Que o Senhor fale aos nossos corações, possamos amá-lo verdadeiramente com todo o nosso ser. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, a gente tem o Pai escolhendo antes mesmo da fundação do mundo. Depois, nós temos Jesus morrendo por essas pessoas que o Pai escolheu, que o Pai deu para ele. Agora, nós temos simplesmente o Espírito Santo vindo aplicar essa obra dentro dos nossos corações. Vocês acham que é possível a gente resistir à graça de Deus? Vocês acham que é possível a gente resistir? O Pai escolheu, o Filho morreu, o Espírito Santo vem para poder aplicar a obra. Ele vem para poder fazer morada em nossos corações e assim aplicar a obra. Pergunta para vocês: vocês acham que é possível de que o Espírito Santo possa falhar? Do tipo assim, tentei salvar o João Pedro, mas o coração dele é tão duro que eu não consegui. Vocês acham que isso é possível? É possível resistir à graça de Deus? Noah, o que você acha? Você acha que é possível? Acho que não é possível, pastor. Micaele, você pensa diferente ou você acha que também não é possível? Concordo também. Pois é. Então vocês estão certos na visão. Olha só, cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participa e contribui para a nossa salvação. Para nós que éramos pecadores, nós somos alcançados. Como a gente já mostrou, o Pai é aquele que antes da fundação do mundo escolheu aqueles que iria dar para o seu filho, né, para ser o seu povo, para ser da sua família. Aí, olha só, na época oportuna, Jesus vem ao mundo e Jesus assegura salvação para esse povo, morrendo na cruz. Mas esses dois atos, a eleição e a redenção, eles não completam a obra da salvação, pois estava já incluso já no plano divino, para a recuperação do pecador perdido, a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual ele aplica todas as bênçãos que Jesus veio derramar no nosso lugar. Sabe qual que é o tema nosso hoje? A graça irresistível. O quarto ponto dos 5 do calvinismo, o quarto ponto é que a graça é irresistível. É impossível resistir à graça de Deus. Falando de maneira mais clara, a doutrina da graça irresistível ou graça eficaz está relacionada com essa fase da salvação. Falando de maneira bem simples, essa doutrina ela afirma que o Espírito Santo nunca falha em trazer a salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. Então é o seguinte, Nicole, lembra daqueles que Deus escolheu lá antes da fundação do mundo? O Espírito Santo vai trazê-los. O Espírito Santo vai alcançá-los.
Não haverá eleitos de Deus no inferno. Por quê? Porque é a obra do Espírito Santo ir nessa pessoa e mudar a disposição do seu coração. Ele aplica, o Espírito Santo aplica inevitavelmente a salvação a todo pecador que o Pai assim ordenou para poder fazer. A mudança interna operada no coração do pecador capacita ele para poder entender as verdades espirituais. No campo espiritual, são lhe dados olhos para poder ver. Agora ele consegue ver as coisas de Deus. Ele consegue ouvir as coisas de Deus, ele consegue entender as coisas de Deus. Você sabe o que é isso? O Espírito criando um novo coração. O Espírito dá um novo coração para esses que pertencem ao Pai. O Espírito dá. Olha só, eu tenho um texto aqui de Deuteronômio 30, no versículo 6. Eu acho que hoje eu não vou compartilhar, não vou conseguir compartilhar minha tela, não. Mas, porque eu estou com um problema aqui na rede. Mas olha só para vocês ouvirem. Deuteronômio 30, versículo 6, fala assim, olha, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ezequiel 36, 26 fala assim, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Olha só, é nos dito que o Espírito Santo nos daria um novo coração, um espírito novo, e ele colocaria dentro de nós o próprio espírito dele. E é de fato aquilo que acontece no momento da regeneração, que é chamado de regeneração. Ou seja, olha só, o Espírito ele vem e coloca e transforma completamente o nosso ser. Pastor, mas Deus então viola a vontade do homem? Do tipo assim, você tem a Laura falando assim, não, mas eu não quero a Deus. Deus não pode me obrigar a amá-lo. Não, eu não quero obedecê-lo. E aí Deus de um lado falando assim, você vai obedecer sim. E a Laura, não, eu não quero obedecer. Não existe essa batalha. Natália, não existe essa batalha. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não luta contra as nossas vontades. Aqui está a Natália, aqui está o Espírito Santo, e há uma batalha, uma guerra. Não. O Espírito Santo, quando ele vem operar uma obra em nós, ele não vem na superfície, ele não vem pelas vontades, mas ele vem aqui, ó, por baixo. Ele vem no coração. E uma vez que ele nos dá um novo coração, que ele tira o coração de pedra e nos dá um novo coração, a gente pode agora amar ao Senhor verdadeiramente, bendizendo o nome do Senhor, vivendo de maneira que agrade a Ele. Por quê? Porque o Espírito nos deu um novo coração. Um novo coração. Então, eu quero que vocês entendam essa realidade. Quero que vocês entendam essa realidade. Qual realidade? A realidade de que o Espírito Santo tira o coração endurecido, o coração de pedra, e nos dá um novo coração. Nos dá um coração novo, ao qual a gente possa obedecer a Deus. A gente possa viver uma vida que vai louvar ao nome do Senhor. Então, o que a gente tem? A gente tem uma mudança de vida, uma mudança completa sobre a nossa vida. Olha só, olha o texto de João 1, do verso 12 a 13, diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus opera em nós a sua santa obra. E aí, Radassa, é impossível que a gente possa resistir ao Espírito Santo definitivamente. Ué, pastor, como assim? Eu quero que vocês entendam
que é impossível que a gente possa resistir ao Espírito Santo definitivamente. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque é possível a gente resistir por um determinado tempo. Você quer exemplos disso? Nós temos exemplos disso. O exemplo que eu tenho aqui inicial para nós é o exemplo de Jonas. Você lembra o que Jonas fez? Lembra? Quem aqui lembra? Lembra o que Jonas fez? Jonas, no momento em que Deus incumbiu ele de uma missão, falando assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e você vai pregar a palavra lá em Nínive. Quero que você pregue lá. Jonas resistiu à vontade de Deus. Jonas lutou contra a vontade de Deus. Tanto é que ele foi para Tarsis, ele foi para outro caminho. Mas aí o que aconteceu? A tempestade pega Jonas, joga ele dentro do mar. Uma baleia, um grande peixe vem, engole ele. E aí simplesmente a gente tem uma história extraordinária de um homem que foi preservado da morte. E aí o fim da história é Jonas sendo vomitado na beira da praia, para que então ele vá pregar a palavra como Deus assim havia ordenado. O que eu estou querendo falar com isso aqui, João Pedro? É de que é possível eu resistir à graça de Deus, mas por um tempo. Nunca definitivamente. Nunca, tipo assim, o homem vai resistir até o final. Não consegue. Por quê? Porque Deus, quando Deus quer, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quiser, vai acontecer. Nicole, pode perguntar. E nesse caso também, a gente só resiste porque Deus permite a gente a resistir, porque Jonas no final ele aprendeu uma lição com isso, né? Tudo tem Exatamente. um propósito. Então Exatamente. nem o resistir está no nosso controle. Não Foi uma está. pura e simples vontade de Deus. Não está. Então, Deus tem os seus planos até no momento em que a gente endurece o coração. Eu quero que você pense, por exemplo, assim, naquele seu parente que está desviado, naquele seu parente que já conhece a Cristo, mas que agora foi para o mundo. Ele pode estar resistindo à obra do Senhor e pode resistir por um determinado tempo, tá? E ainda assim, até nesse momento, é para que Deus possa trabalhar nele, ó, e Deus começa a puxar a orelha, e Deus começa a cutucar, até que esse homem vai ter que obedecer a Deus, ele queira ou não. Ele querendo ou não, ele vai ter que obedecer ao Senhor. Quer um outro exemplo disso? Apóstolo Paulo. A gente lê ali em Atos 9, no momento que apóstolo Paulo é convertido, a gente vê que ele ainda tenta lutar. Tanto é que o Senhor aparece para ele e fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra os meus aguilhões. Ou seja, dura coisa é para você tentar resistir a mim. Dura coisa é você tentar resistir a mim. Então, o que esse texto está mostrando para nós? Ele está mostrando para nós, Júlia, que é possível resistir à vontade de Deus, mas por um determinado tempo. Nunca definitivamente. Nunca definitivamente. E aí, eu vou falar para vocês assim, olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, que nós não conseguimos resisti-lo. Você sabe por quê? Se a gente pudesse, a gente ia resistir. Você tem que entender que é o seguinte: o pecado nos afetou de tal maneira de que, se não fosse a obra do Espírito Santo, que ele vai cumprir a sua vontade, né, sobre a nossa vida, se não fosse essa obra do Espírito Santo, nós, com certeza, rejeitaríamos a Deus até o final. Rejeitaríamos. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo trará a salvação todos aqueles que o Pai escolheu, que o Filho morreu para salvar. O Espírito Santo vai aplicar essa obra sobre a sua vida. A gente está diante de um texto, então, que é chamado de graça irresistível. Irresistível. Ela pode ser resistida por um tempo, mas ela nunca pode ser definitiva. Deus vai trazer. Isso daqui tem de ser um motivo de alegria para você, com relação ao seu familiar. Às vezes o seu pai não é crente, às vezes a sua mãe não é crente,
seus irmãos, seus primos, parentes não são crentes. Se o Senhor quiser salvá-los, independente da dureza do coração, lembra, o Espírito Santo não vai lutar contra vontades. O Espírito Santo vai vai mudar o coração. E aí, sabe o que é lindo, Micaele? É que o Espírito Santo tira o coração de pedra e dá um novo coração. Um coração novo, um coração obediente, um coração que ama o Senhor, um coração devotado ao Senhor. É isso que acontece. E aí, que maravilha, que bom saber. Porque foi assim exatamente comigo e com cada um de vocês. Por mais que vocês tenham nascido num lar cristão, houve um momento em que o Espírito Santo agiu. Tanto é que vocês estão aqui, como que é o nome dessa classe? Classe para pública profissão de fé. Vocês estão falando que vocês amam ao Senhor e querem, não só para vocês querem falar para o mundo inteiro o quanto que vocês amam Jesus. Essa classe aqui não é classe para se tornar membro da igreja. Isso é uma classe onde vocês vão falar assim, olha, pai, mãe, obrigado, vocês me trouxeram até aqui. A partir de agora, eu respondo pela minha própria fé. Eu respondo diante do Senhor. Eu respondo. É mesmo, meu filho? É mesmo? Minha filha, é. Porque o Espírito Santo me deu um novo coração. Por isso, pessoal, que é o seguinte, não brinquem com o Senhor. Não brinquem, não queiram se tornar membros da igreja se vocês não querem assumir responsabilidades. Se vocês não queiram aprofundar seu compromisso com Deus, né? Porque vocês vão falar para a igreja, vocês vão falar para Deus e para a igreja que vocês prometem obedecer aos pastores, enquanto eles permanecerem fiéis à palavra, vocês vão participar das reuniões, vocês vão participar da mesa do Senhor, vocês vão ser obedientes e lutar por obediência, vocês vão estar submetidos à disciplina. Pessoal, essa turma nossa não é brincadeira. Vocês precisam estar seguros da decisão que vocês estão. Por quê? Porque vocês vão falar para Deus e para o mundo. Senhor, eu te amo e eu quero te seguir com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Tá? Quem vai fazer isso? Aqueles que foram alcançados pela graça irresistível do Espírito Santo de Deus. Amém? É o Senhor quem opera essas verdades dentro de nós. Bom? Eu quero saber se tem dúvida. Laura, você tem dúvida quanto a esse assunto? Não, pastor. Conseguiu entender de que todos aqueles que o Pai deu para Jesus, que Jesus morreu por eles, o Espírito Santo vai operar a obra nele, convencendo esse homem do pecado, da justiça e do juízo? Entendeu, Laura? Sim, pastor. E você, Radassa? Entendi sim, pastor. Nicole? Sim, pastor. Micaele? Entendi, pastor. E você, João? Entendi também. Noah, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pastor, entendi. Natália, alguma dúvida? Nenhuma, pastor. Enzo, você tem alguma dúvida, querido? Nenhuma, pastor. Pedro, alguma dúvida? Tenho não, pastor? Guilherme, você tem alguma dúvida? Tenho não, pastor. Eduardo? Tenho não, pastor. E você, Júlia? Tá tudo certo? Júlia, eu acho que você tá sem áudio aí, né? Mas qualquer coisa você me fala lá no grupo. Tá joia? Você fala lá, que eu não consegui te ouvir. Pessoal, então vamos orar agradecendo a Deus. A Júlia respondeu, tudo certo. Então vamos orar agradecendo a Deus pela misericórdia dele, de ter nos salvado, de ter operado. Olha só, o Pai nos escolhe, o Filho morre para perdoar os nossos pecados, o Espírito Santo é quem age em nós. Pessoal, a gente sabe na nossa salvação, sabe qual que é a coisa que a gente contribui? Com o pecado. Deus faz todo o restante. É por isso que toda a honra e toda a glória é dele.
Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua justiça, que é visível por meio de Jesus, nosso Senhor, que é quem nos perdoa, quem nos restaura. Nós te amamos, Senhor. E obrigado pela vida de cada adolescente que aqui está disposto a professar publicamente a fé no Senhor. O Senhor é quem sabe os que são seus, se esses meninos te pertencem, se eles te amam de verdade, e que seja assim, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha sobre eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe, Deus abençoe. Um aviso para vocês, prestem atenção. Semana que vem eu vou estar numa viagem missionária, então eu não vou conseguir dar aula, tá bom? Semana que vem não temos aula, tá? Nossas aulas estão quase acabando já, mas semana que vem eu não vou conseguir devido a essa viagem missionária. Orem por mim, tá joia? No mais, Deus abençoe vocês.